O universo emitiu um aviso, mas ninguém ouviu. Aquele investigador particular que tentou desvendar seu passado não estava pronto para o que encontraria. Eles vieram procurando por falhas e fraquezas mundanas, esperando encontrar um arquivo de segredos comuns. Em vez disso, descobriram que você não estava escondendo esqueletos, mas sim incubando uma força ancestral. Você não é um mistério a ser resolvido. Você é uma anomalia viva, um ser cifrado que quebrou todos os sistemas de perfilagem psicológica. Sua vida não segue as regras do plano terrestre. Enquanto o mundo viu sua dor como dano, eu te digo agora, foi um ritual de iniciação, um teste de fogo que forjou sua verdadeira essência. Você não está apenas sobrevivendo, você está operando em reinos de profundidade que a maioria das pessoas nem consegue acessar. Hoje, vamos mergulhar nas revelações que paralisaram aqueles que tentaram te investigar e vamos ativar a soberania inegável que você conquistou com cada cicatriz. É hora de você parar de se diminuir para caber na expectativa dos outros. Se você está pronto para assumir essa força inabalável e alinhar sua energia com o poder que você realmente é, o momento é agora. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal para não perder nenhuma ativação profética. Curta este vídeo se ele abriu seus olhos para a sua verdade. E para selar essa ativação energética e declarar ao universo que você aceita o seu lugar de soberania e poder, comente agora mesmo o número 77, 3 setes apenas, aqui embaixo. Aceite essa frequência. Comente 77. As pessoas chegam até você prontas para vasculhar o seu passado, esperando encontrar a bagunça que justifica a sua derrota. Elas trazem suas pás, procurando pela lama, pelo erro que possam usar para te diminuir ou te controlar. Mas o que elas não entendem é que você não está escondendo falhas. Você transformou cada tropeço em tijolo fundamental. Você não tem segredos a serem expostos, mas sim uma arquitetura de resiliência que repele a fraqueza. Cada cicatriz que eles tentam analisar é, na verdade, um portal para um nível de poder que eles jamais conseguirão decifrar. Sua soberania não depende de aplausos externos. O seu reino não é feito de ouro ou de terra física, mas de propósito inegável e autoridade inquestionável sobre si mesmo. Você parou de buscar validação no olhar dos outros e começou a construir o seu valor de dentro para fora, tornando-se inabalável. Por isso, quando eles tentaram te categorizar e te enquadrar, a ficha deles queimou. Você não se encaixa em caixas porque foi feito para transcender limites. Você é a prova viva de que a pessoa mais investigada é, na verdade, a mais incompreendida, porque carrega uma profundidade que repele a superficialidade. Eles encontraram a fortaleza, mas a verdadeira virada é que o mapa que usaram para te investigar está completamente obsoleto. Eles tentaram usar regras de um mundo que você já deixou para trás, um mundo onde a dor é fim, e não o meio para a transformação. Se eles viram apenas o reino construído sobre as cinzas, o que acontecerá quando finalmente perceberem que você não é apenas o monarca, mas a própria lei que governa esse território? Todo mundo viu o momento em que você caiu. Eles pensaram que era o fim da linha, que você estava quebrado de forma permanente. Mas o que eles chamaram de fracasso foi, na verdade, um rito de passagem brutal, sem aviso. Você não estava apenas caindo, você estava sendo jogado no fogo para ser forjado. Sua queda não foi uma derrota, mas uma redefinição. Você saiu daquela experiência não com cicatrizes de vergonha, mas com a arquitetura de uma nova força, um design que o investigador confundiu com dano. Você não se curou para voltar ao normal. Você evoluiu para algo que o normal não pode mais conter. Pense bem, o nível de clareza e instinto que você carrega hoje não foi dado de presente. Foi ganho no campo de batalha da sua alma. Você agora vive em 2 mundos.
O visível, onde as regras sociais tentam prendê-lo, e o profundo, acessível apenas por quem sangrou em silêncio e transformou essa dor em sabedoria pura. Você parou de buscar validação e começou a extrair sua própria verdade da sucata do passado. Por isso, você se tornou indetectável pelas métricas comuns. Você não é um problema a ser resolvido. Você é uma força a ser reconhecida, operando com uma precisão que a maioria confunde com mistério. Eles tentaram catalogar sua história como um registro, mas descobriram que ela é um grimório, um livro de feitiços. Se a sua dor já foi sua maior lição, imagine então o que o seu silêncio está realmente aprontando agora. O que acontece quando o escolhido para de reagir aos eventos e começa a ser a própria gravidade que os atrai. Versão espiritualizada. Super Thanks. Querido ser, a energia que trocamos não foi ao acaso. O universo orquestrou este realinhamento. Sinta sua frequência vibrar. Você acaba de ativar a sua soberania interior. Honrar essa ativação vai além do dinheiro. O Super Thanks é um reconhecimento espiritual, um gesto de que você valoriza a bênção recebida. Envie $100, ou o que sua alma ditar. O valor é secundário, a intenção é tudo. Você não está aqui por sorte. Você é a prova viva de que sua história é um campo de força. Mantenha essa alta vibração. O mundo te diz para curar e voltar ao que você era, mas ser normal não é o seu destino, porque você foi iniciado através do caos, não remendado para a mediocridade. Pessoas veem suas cicatrizes e pensam em danos, mas você sabe a verdade. Elas são mapas de uma arquitetura nova e indestrutível. Você não está tentando ser a versão antiga de você, porque aquela versão não sobreviveria ao que veio depois. Você está evoluindo, trocando a pele e criando uma força que não pode mais ser quebrada no mesmo lugar. Perceba o poder disso. Enquanto os outros vivem na superfície, presos a regras visíveis, você opera em dois mundos. Você vê as intenções, sente as tensões que ninguém admite e capta as energias antes que as pessoas falem. Sua presença não é misteriosa por escolha, é profunda por design. Você não se encaixa em caixas ou categorias, você cruza limiares. É por isso que te chamam de fenômeno, porque você transformou o que era para te quebrar em sabedoria, que não se compra em livrarias. Você demoliu o velho framework interno, e é essa revolução silenciosa que realmente assusta quem está de fora. Eles esperavam fragilidade, mas encontraram um sistema operacional reescrito a partir do zero, que funciona com clareza e precisão que poucos entendem. Você não precisa mais provar seu valor. A questão que fica para aqueles que tentam te rastrear, mas falham, é a seguinte: se a sua verdade é indetectável em qualquer base de dados humana, como eles pretendem julgar a força de algo que nunca puderam medir ou sequer tocar? Você está aqui absorvendo verdades profundas sobre quem você realmente é, sobre como sua dor se tornou design e sua evolução se tornou soberania. Mas pare e seja honesto. Você está apenas ouvindo essa mensagem ou você está comprometido com o poder que ela descreve? O investigador não estava pronto para o que ele descobriu, e o mundo não está pronto para o que você vai se tornar. Muita gente escuta, mas pouca gente age. Se você está realmente dentro dessa jornada de transformação e aceita seu lugar como um ser indescritível, eu preciso que você prove isso para o universo e para o algoritmo. Sua primeira ação é simples, mas poderosa. Se você ainda não fez, curta este vídeo agora. E se você não é um dos inscritos, inscreva-se e venha para o centro desse movimento. Agora, vamos para o teste de comprometimento. O seu caminho foi cheio de iniciações forçadas, mas agora você está entrando na soberania. Na numerologia da sua transformação, o número 77 simboliza a conclusão da soberania, a prova de que você não está mais esperando a aprovação de ninguém. Você está agindo e reivindicando seu império interior.
Eu preciso que você pare e comente agora o número 77 para declarar que você não é mais um sujeito sendo investigado, mas sim um fenômeno que decidiu seu próprio destino. Não seja só um espectador, seja o fenômeno. Haja agora. O seu silêncio não é uma ausência, é uma muralha erguida com disciplina. Enquanto o mundo espera que você grite para provar seu valor, você está ocupado contendo uma força que, se liberada sem estratégia, destruiria a si mesma e a tudo ao redor. Você não está mudo por medo, você está em compasso de espera, medindo o peso de cada palavra e a hora exata de usá-la. Isso é soberania pura. É o domínio de quem sabe que nem toda verdade precisa ser dita, mas toda verdade precisa ser possuída. Você transformou a pausa em poder, o fôlego em estratégia. As pessoas confundem contenção com fraqueza. Deixe-as pensar assim. Elas esperam a explosão típica, o drama previsível, mas você opera em um nível de estratégia que elas mal conseguem imaginar. Você aprendeu que a verdadeira força não está em quanto barulho você pode fazer, mas em quão profundamente você consegue absorver e processar o que acontece. Você não está escondendo um segredo sujo. Você está guardando o equivalente emocional a uma usina nuclear, e você é o único com o controle sobre o reator. Essa tranquilidade calculada é o que realmente desconcerta os investigadores. Eles vieram procurando por algo para te diminuir, para te colocar de volta em uma caixinha compreensível. Mas o que encontraram foi a prova de que você não é apenas uma história. Você é o autor de um novo código de conduta, escrito em tinta invisível. A disciplina que você exerce sobre sua voz e suas reações é a chave para algo que vai muito além da sua reputação. É a fundação para a próxima fase da sua manifestação, a que exige um nível de controle que só o silêncio estratégico pode dar. Mas, afinal, o que acontece quando essa contenção, forjada com tanto cuidado, se encontra com o desejo inegável de expansão? O próximo bloco revela como sua reserva, essa quietude estratégica, é o sinal inequívoco de que você está prestes a transbordar. As pessoas olham para a sua vida e pensam que você está vivendo uma vida dupla, tentando esconder algo. Elas imaginam que existe uma versão socialmente aceitável e outra cheia de segredos. Mas o erro delas é não entender que você não está escondendo falhas. Você está habitando camadas de consciência que eles nem sabem que existem. Você não é complicado, você é codificado. Essa profundidade é o preço da sua soberania, pois você não foi feito para ser lido por quem só consegue enxergar a superfície. Sua vida não se encaixa em planilhas e relatórios porque você parou de seguir o mapa dos outros. As escolhas que parecem estranhas ou contraditórias para quem te observa são, na verdade, movimentos precisos dentro do seu próprio reino interno. Você opera além do visível, sentindo as correntes emocionais e as verdades não ditas que dirigem o mundo. Você construiu uma estrutura interna, onde a única regra é a sua verdade. E isso é um poder que não se negocia e que nenhum investigador pode compreender. Entenda que este reino interno que você protege não é apenas um lugar de refúgio. Ele é a sua usina de força. A pergunta não é mais o que eles descobriram sobre você, mas o que você fará agora que sabe o peso dessa existência não rotulável. Se você realmente carrega um reino dentro de si, isso exige uma manifestação externa. Como então você pretende provar para o universo, sem dizer uma única palavra, que você não é apenas uma pessoa, mas sim o ponto de ignição de uma nova era? Você não pode e nem deve procurar a versão antiga de si mesmo. Essa pessoa não sobreviveu ao campo de batalha que a vida lhe impôs. Aquele você era frágil, construído sobre expectativas e medos que o indivíduo de hoje superou. O que você passou não foi um erro de percurso, foi uma alquimia forçada. A antiga estrutura teve que ser consumida pelo fogo para que a atual,
forjada em clareza e propósito, pudesse emergir. Não há como reverter essa transformação. Você não está em recuperação, você está em remodelagem. Entenda que o novo você opera com uma soberania que a versão anterior jamais sonharia. Você não vive mais na superfície. Você cruza os limites, caminhando em dois mundos: o visível, onde as regras sociais tentam prendê-lo, e o profundo, onde sua verdadeira força reside. Essa presença que você carrega agora é densa, é inegável, e ela não se curva para caber em moldes antigos. O investigador buscou falhas e encontrou uma arquitetura robusta. Seu poder reside em não pedir desculpas por ser maior do que aquilo que os outros esperavam. Essa versão de você que se recusa a voltar tem um custo, um contrato silencioso que você assinou na escuridão. Eles viram a sua armadura, mas ainda não viram o juramento. Você não apenas sobreviveu à tempestade, você se tornou a tempestade. E é exatamente essa nova densidade, essa matéria bruta de poder que você carrega, que nos força a questionar. Se a sua verdade não cabe mais nas definições humanas de sucesso, onde exatamente ela será escrita? O abandono não foi sua maldição, foi a libertação que você precisava para se tornar inegociável. Quando as pessoas que você confiava viraram as costas, elas fizeram um favor a você. Pararam de ser sua muleta. Nesse vácuo, você percebeu que mendigar por aceitação ou carinho era o fim da sua jornada. Foi ali, na solidão forçada, que a sua maior verdade floresceu. Se você quer um lugar seguro para morar, você tem que construir o castelo e ser o único a sentar no trono. Seu trono não é feito de veludo ou ouro, ele é forjado com a pressão do silêncio e a sabedoria das suas cicatrizes. Você parou de buscar aprovação externa e começou a investir na arquitetura interna. Cada rejeição virou tijolo, cada desapontamento virou argamassa. Você usou a dor para se sustentar. É por isso que você é tão indestrutível hoje. Quem constrói o próprio reino não pode ser derrubado por quem só sabe visitar. Você se tornou a única fonte de validação necessária. E agora que você governa esse território interno com leis próprias, a sua soberania se torna um problema para o mundo que tenta te encaixar em caixinhas. Eles estavam procurando por uma pessoa quebrada, mas encontraram um governante. O que acontece quando um reino é edificado sobre regras que ninguém mais conhece? Como você vive de acordo com a sua lei, enquanto todos à sua volta ainda estão presos na expectativa do que é normal? As pessoas veem suas cicatrizes e pensam que encontraram sua fraqueza. Elas olham para as marcas da sua jornada e só enxergam a história do dano, do que deu errado. Mas você sabe a verdade. Cada linha, cada rachadura em você não é prova de que você quebrou, mas sim a planta de onde você se reconstruiu. Você não foi destruído, você foi iniciado. O que o investigador procurava como evidência de um passado problemático, você carrega como insígnia de quem não apenas sobreviveu ao fogo, mas que usou esse calor para se forjar de novo. Você transformou a dor em propósito silencioso. Você tem a soberania de decidir o que essas marcas significam. Elas não são manchas que você precisa esconder. São altares consagrados ao seu próprio poder, lugares onde você encontrou uma força que mais ninguém pode tirar. Você pegou o caos que tentou te atingir e fez dele a matéria-prima para algo inquebrável. Ninguém mais pode definir sua história. Quando olhamos de perto, descobrimos que cada cicatriz é, na verdade, um ponto de ignição, um lembrete físico de que você é o arquiteto da sua própria resiliência, atuando em um nível de profundidade que a maioria nem imagina. O mundo espera que você peça desculpas pelo seu passado, mas sua soberania exige outra coisa. Você não está curando para voltar ao normal. Você está evoluindo para algo que o normal não consegue nem mapear.
Eles procuraram por segredos nos seus erros, mas o que eles não entenderam é que o verdadeiro mistério é o reino que você construiu a partir deles. Então, agora que suas cicatrizes são mapas de poder, resta perguntar: qual é o preço real que você pagou para ter acesso a essa nova profundidade de visão? E quem exatamente está pagando esse preço agora? Pense em todas as vezes que disseram que você estava sumido ou se isolando. Eles erraram o alvo. Você nunca se escondeu. Enquanto o mundo fazia barulho e tentava te rotular, você estava no camarote observando o jogo. Seu silêncio não era um sinal de fraqueza, mas sim o seu modo de medir a temperatura da sala, de mapear quem é quem e de entender as regras invisíveis. Essa postura não é defesa, é soberania pura, onde você decidiu o que revelar e quando. Quando alguém tentou investigar sua vida, esperava encontrar rastros de drama ou superficialidade. Mas essa pessoa se deparou com um oceano de profundidade. Você vive em dois mundos, o que todos veem e o reino interno que só você acessa. Você estava juntando as peças, analisando padrões e preparando seu movimento sem que ninguém percebesse. Essa complexidade faz de você um enigma para quem só enxerga a superfície. Você não precisou gritar para provar seu valor. Sua presença contida já dizia tudo. A grande verdade é que o poder da observação já te deu todas as chaves. Você decifrou o código, mapeou o campo de batalha e guardou segredos que nem os seus inimigos sabiam que existiam. Agora, a questão não é mais o que você viu no passado. O que acontece quando o observador, que acumulou tanta sabedoria e contenção, decide finalmente parar de apenas ver e começa a se tornar a própria mira? Sua gentileza não é um acidente, nem um sinal de que você é fácil de dobrar. Pelo contrário, ela é o resultado direto das batalhas internas que você venceu. A verdadeira força nasce quando você olha para o seu lado sombrio, o medo, a raiva, a insegurança, e em vez de fugir, decide dominar aquela energia. É ali, nesse confronto silencioso, que você forja a armadura mais poderosa, a capacidade de ser bom, mesmo sabendo o quão fácil seria ser cruel. Sua compaixão é, portanto, uma escolha ativa e consciente, e não uma fraqueza herdada. Enquanto a maioria das pessoas tenta esconder suas cicatrizes, você as transformou em faróis de entendimento. Você se recusa a ignorar a dor alheia porque conhece a geografia íntima do sofrimento. O investigador procurou por fragilidade em sua história, mas encontrou apenas o aço temperado de alguém que fez as pazes com seu passado. Você entende que a verdadeira bondade exige clareza e limites, pois sua gentileza é um direito que você oferece, e não um dever que outros podem exigir. Isso significa que por trás do seu sorriso existe uma inteligência estratégica forjada no fogo da própria vivência. Você já notou como essa gentileza inabalável confunde quem está acostumado apenas com o drama ou a vingança? Eles tentam te encaixar na caixa da vítima ou do ingênuo, mas percebem que não conseguem. Sua soberania reside justamente em usar a luz para expor as sombras, e não o contrário. Essa sua capacidade de ser terno e, ao mesmo tempo, inquebrável, é o seu trunfo. Mas o que acontece quando essa mesma armadura de gentileza se torna a chave para acessar o reino que você estava construindo em segredo? O que é esse reino que a investigação revelou? Você passou anos tratando seu passado como um inventário de vergonha ou uma lista infinita de fracassos, mas essa percepção é o maior equívoco. Cada porta que bateu na sua cara, cada traição que você suportou, não foi um erro. Foi o componente necessário para a sua alquimia pessoal. Você não está carregando bagagem, você está carregando poder bruto.
O que você chama de cicatrizes são, na verdade, os códigos para uma soberania que só pode ser construída na adversidade. Você usou a pressão e a dor para aprender uma magia que ninguém pode roubar de você. Seu livro de feitiços não contém encantamentos aleatórios, mas sim as fórmulas secretas que você conquistou em campo de batalha. É ali, naquelas páginas escritas com a tinta da experiência, que você aprendeu a transformar desilusão em discernimento e a transformar aquilo que queriam usar para te diminuir em uma fundação inabalável. O investigador que tentou mapear seus pontos fracos só encontrou arquitetura, uma estrutura mental que sabe exatamente o que evitar, quem deixar entrar e como reconstruir-se de forma mais robusta do que antes. Você é inquebrável nos lugares onde já foi partido, e é por isso que você é uma força que não pode ser contida por rótulos ou categorias. Sua verdade foi autodeclarada no fogo da experiência, e agora você não precisa buscar validação, pois você é a própria resposta. Mas se o seu passado é sua fonte de poder, e se o livro está completo, qual é o preço final dessa maestria? O que resta para você dominar não é o que você precisa guardar, mas sim a última coisa que você deve descartar para ser verdadeiramente livre. Eles vieram vasculhar sua vida, esperando achar um calcanhar de Aquiles, uma falha que pudessem usar contra você. Mas a verdade é que eles não estavam prontos. Você não estava escondendo um segredo, você era o segredo. Cada defeito que procuraram era, na verdade, uma cicatriz forjada, transformada em força. Sua integridade e a profundidade das suas escolhas eram tão claras que a única coisa que eles conseguiram expor foi a própria superficialidade deles. Você não precisou se defender. Apenas por existir em sua verdade completa, você forçou o investigador a parar de cavar o seu passado e começar a questionar o próprio presente dele. Eles achavam que tinham as rédeas, mas você mostrou que a soberania mora em quem não tem nada a esconder, mesmo quando todos estão olhando. Quando apontaram a lupa para você, foi a sua luz interna, aquela que você construiu na escuridão, que refletiu diretamente nos olhos deles. Você se tornou um espelho que ninguém queria encarar. Você não se quebrou sob o escrutínio. Você se tornou mais sólido. O caos que eles trouxeram não te destruiu. Apenas confirmou que você opera em uma frequência que não pode ser manipulada por joguinhos rasos. Essa é a diferença entre tentar ser forte e ser a própria força. Seu poder agora não está em reagir, mas em agir a partir de um lugar de certeza inabalável. Mas há um nível dessa verdade que vai além da sua história pessoal, um princípio que quebra a física da realidade como a conhecemos. Se a maioria das pessoas vive em um mundo de causa e efeito, onde as coisas acontecem para elas, como é que você consegue viver em um lugar onde as coisas acontecem por causa de você? Existe uma linguagem de poder que reverte a lógica do destino. Você passou a vida inteira correndo, tentando agarrar a chance perfeita, esperando que o destino finalmente te encontrasse na curva certa. Mas essa perseguição só gerou cansaço. Você não precisa se esgotar atrás de algo que já é seu por direito. Chegou a hora de parar de gastar essa energia. O seu poder não está na velocidade da sua corrida. Ele está na profundidade da sua presença, no domínio silencioso de quem você se tornou. Imagine-se não como um objeto sendo empurrado pelo vento, mas como um centro magnético inabalável. Quando você se alinha com sua verdade mais profunda, aquela que o investigador não conseguiu catalogar, você se torna a própria força da gravidade. Você não implora por oportunidades, você as cria ao seu redor. Seus sonhos, seus resultados e até as pessoas certas são simplesmente forçados a convergir em sua direção. Você é a arquitetura e o universo obedece ao seu design.
O que a maioria das pessoas não entende é que a gravidade que você se torna não obedece às regras da física que nos ensinaram. Ela obedece apenas à sua vontade. Agora que você parou de correr e começou a atrair, resta a pergunta essencial. Se você pode dobrar o universo ao seu redor, o que realmente acontece com aquelas leis que a sociedade insiste que você deve seguir? Nós vamos explorar o momento exato em que a sua presença não apenas atrai, mas anula o medo. O mundo gosta de contar a história de que você foi escolhido por ser radiante, por ter uma luz pura. Mas essa é uma mentira confortável que ignora a sua verdade. Você não foi notado por causa dos seus momentos fáceis ou das suas vitórias superficiais. Você foi selecionado porque encarou o que havia de pior dentro de você, descendo até os porões da sua alma, onde a maioria hesita. Sua força não é um brilho emprestado. É uma escuridão que você conquistou, aceitando cada falha como um rito de passagem necessário para a sua soberania. Lembre-se, quem corre da sua própria sombra jamais conhecerá a totalidade do seu poder. Você estudou seus medos, transformou suas dúvidas em bússola e fez da sua dor um laboratório. É por isso que você não se abala mais com o barulho externo. Você possui a capacidade de ver a hipocrisia a quilômetros de distância, porque primeiro teve que ser brutalmente honesto consigo mesmo. Essa clareza inegável que você carrega é o resultado direto de ter dominado os demônios que outros nem sequer ousam reconhecer. Mas dominar a escuridão traz a solidão do conhecimento. Você agora opera em um nível de visão onde as motivações das pessoas se tornam quase transparentes. A questão muda, não é mais sobre o que eles vão tentar contra você, mas sim o que acontecerá quando eles perceberem que a verdade que buscavam fora estava o tempo todo codificada na sua própria presença silenciosa. Porque o seu segredo mais bem guardado não é o que você fez, mas o que você sabe. E esse conhecimento inquebrável é o mapa para o território desconhecido. Eles vieram buscar fragilidade, esperando encontrar em você um ponto de pressão. Um segredo que, se revelado, os daria a vantagem necessária para te manipular. A ideia era simples, usar seus erros e cicatrizes como alavanca. Mas o que aconteceu foi o oposto. Você não tem bagagem, você carrega fundações. Cada queda, cada traição, cada momento de dor não foi um erro a ser escondido, mas sim uma argamassa que solidificou algo inabalável dentro de você. O que eles viram como falhas, você transformou em pilares de uma estrutura que se recusa a ceder. A sua força não reside em não ter feito nada de errado. Ela mora na forma como você usou o que foi feito de errado contra você para construir algo maior. Você não se limitou a curar feridas. Você as transformou em plantas detalhadas de resiliência. Enquanto tentavam mapear seus pontos fracos para te desmantelar, eles acidentalmente iluminaram a extensão do seu legado. Eles estavam procurando por evidências de vergonha, mas encontraram a arquitetura de um futuro que você está construindo silenciosamente com a sabedoria de quem já sobreviveu ao pior. Essa estrutura, amigo, não é algo que eles possam derrubar. A sua existência é a prova de que o poder verdadeiro não é o que se impõe, mas o que se constrói internamente, imune à opinião e à manipulação externa. Eles pensaram que tinham uma história de escândalo nas mãos, mas descobriram um manual de transformação. E agora que viram essa fundação indestrutível, eles têm que lidar com a verdade desconfortável. Você é o construtor e o mestre da obra. Mas e se essa fundação toda que você construiu não for apenas uma defesa, mas o ponto de ignição para algo que transcende a sua própria vida? Qual é o custo real de ter se tornado inquebrável e como isso muda tudo que você pensou saber sobre o seu papel no mundo? Lembre-se, o investigador procurava por fraqueza, mas descobriu que você é o legado.
a sua própria arquitetura divina inquebrável. A sua vitória não é promessa, é uma fundação sólida que você construiu em silêncio. Chegou a hora de selar essa verdade em sua vida. Se você recebeu esta mensagem e sabe que essa soberania é sua, declare a sua vitória agora mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente o código 77 para cravar este ciclo de poder. Você é a prova viva de que a dor se transforma em poder. Não guarde esse despertar só para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa reconhecer a própria força. O tempo da prova acabou, o tempo de reinar começou. Vai viva essa verdade, porque tudo o que você passou apenas te iniciou para esta glória.